Mais um episódio do nosso podcast ON na TV com um convidado mais que especial, que é o nosso líder do agronegócio do nosso país, Tirso Meireles, recebendo você aqui no nosso estúdio. É uma honra, Tirso, estar aqui com você e poder ter o seu tempo para a gente desfrutar de todo o seu conhecimento, Tirso. Otávio, eu que agradeço você, todos os teus telespectadores. Isso é muito importante, é um momento oportuno e principalmente com uma pessoa tão focada, tão profissional quanto você. E você falou do tempo, dessa correria toda. Eu falo para você, hoje nós precisamos medir muito o nosso tempo, né? Eu falo isso, Otávio, porque se eu fizer uma pergunta aqui rapidamente para quem está nos assistindo e para nós mesmos, o que você fez ontem? Nós temos de parar e analisar. E às vezes vai falhar. Peraí, que dia que é hoje, ontem, quando foi? Se você tem um tempo até para avaliar isso. Imagina quando você fala o que eu fiz a semana passada. Então, o que nós precisamos é estar focado. É nós aproveitarmos o máximo do tempo que nós temos para fazer aquilo. Hoje eu estou aqui, é a realização que eu tenho. Eu vou fazer o melhor possível. Eu vou estar com a minha família, eu tenho de fazer a mesma coisa. Eu vou estar na empresa, eu tenho de fazer a mesma coisa. Porque daí você realmente ocupa o espaço, porque não dá tempo de recuperar. Então hoje, por exemplo, você pega o teu telefone, tá lá aquela quantidade de mensagens e você fala, poxa, mas eu tenho uma reunião agora. Você deixa um pouquinho de responder, o pessoal fica bravo. Fica uma coisa impressionante. Né? São essas mudanças, né, do nosso dia a dia. E hoje o telefone, nós recebemos todas as informações, né? Perfeito. De WhatsApp, de comunicação, do que está acontecendo no mundo, do que aconteceu em Brasília, do que vai acontecer. Verdade. Então a gente fica muito... É uma forma diferente, né, Tirso, de vivenciar. E acelera muito a gente, né? Então nós não estamos habituados com tantas informações ao mesmo tempo. Informações que você tem de decifrar ainda, por isso que é importante um jornalista como você, pelo seu profissionalismo, tirar o que é fake, né? Então você tem várias ações que você recebe muito forte no dia a dia, que você tem que tomar algumas ações, algumas atitudes, algumas mudanças. No período da tarde já mudou tudo, você tem de correr atrás. Essa correria do mercado, você vê o caso do Trump, você vê o problema da desorganização econômica do país. Nossa. E aí você fala, poxa, por onde eu vou caminhar, né? E os negócios acontecendo, né, Tirso? A Verdade. gente que atua no setor de feiras, eventos, né? Você sabe que tudo envolve, né, não só o networking, mas o fechamento e a realização dos negócios. Sem né? dúvida. E o potencial do Brasil é muito grande, né, Tirso? Estava na Labasse anteontem, né? O segundo maior mercado da aviação executiva no mundo, o primeiro mercado de asa rotativa de helicóptero. Quer dizer, nós temos um potencial ainda para crescer. Os eVTOLs entrando agora com a Embraer, com empresas sérias, né, fazendo esse trabalho, onde o drone já tem uma atuação muito grande no agronegócio, né, Tirso? Sim, hoje ele tem uma atuação não só no agronegócio, mas contando o caso do agronegócio, hoje você pulveriza, você planta, você verifica qualquer tipo de problema que você tem na constituição daquela semente, se está tendo bactéria, se não está tendo, o que você precisa fazer, mas de imediato. É algo assim espetacular. Por isso que nós estamos desenvolvendo um centro de inovação tecnológica para Big Data, inteligência artificial e bioinsumos para que nós possamos levar para os pequenos e médios produtores todo esse processo da inteligência, dos programas específicos para que você possa ter um aumento de produtividade. Para você ter uma ideia, esse aumento de produtividade que o Brasil tem e o mundo não tem, além de podemos ter 3 safras por ano, o mundo não tem isso, nós temos a viabilidade da produtividade. Nós vamos contar um fato assim, só para o telespectador entender. 50 anos atrás não é muita coisa, né? Nossa idade, vamos pensar assim, né? 50 anos atrás. 50 anos atrás, Otávio, nós importávamos todo tipo de produto agrícola. Só exportávamos café e açúcar. O restante nós importávamos tudo. Naquele momento difícil, nós tivemos aquele blackout do petróleo. Então nós tínhamos um petróleo a $2,30, passou para $43,50, quebrou o mundo. O Brasil quebrou, foi para a FMI, aquela coisa toda. Mas ali saíram 2 grandes programas. Você saiu o Proálcool e saiu a Embrapa.
né? O Proálcool fez esse trabalho maravilhoso que nós temos aqui, por isso que nós temos uma matriz energética de 51% renovável, do mundo é 13%, né? Então você vê, então a Petrobras, o etanol foi muito bem, e a Embrapa, juntando com o IAC nosso aqui do estado de São Paulo de pesquisa agropecuária tem 138 anos, e a Embrapa que fez um trabalho grande. Nesse período, nós crescemos 170% de área. Então, nós crescemos 170% de área, mas crescemos 500% de produtividade. O que vem a ser os 500% de atividade? Se nós crescemos 140%, nós precisaríamos crescer mais 140% de área. Nós economizamos 140% a mais. E isso representaria em torno de 7 milhões de hectares. Então, é algo muito significativo, porque você está mostrando sustentabilidade, você está criando e desenvolvendo um processo muito mais estruturante a nível de meio ambiente. Você não precisa derrubar uma árvore, você não precisa fazer nada, você criando a produção do processo como um todo. Então, isso é dinâmico. Mas, para fechar isso, com esse centro que nós estamos falando, da tecnologia, da evolução dos procedimentos, nós temos aí um apoio grande do governador Tarcísio, que colocou um projeto, um planejamento dele, onde que ele, até o final do mandato dele, ele irá fazer a conectividade das propriedades rurais. Porque não adianta nada eu ter o 4G, 3G, 5.1, e se eu não tiver a conectividade do campo, porque daí não funciona. Hoje nós temos os tratores autônomos, eles trabalham via satélite, né? Então, nós precisamos levar toda essa tecnologia para o pequeno e médio, para eles se manterem na atividade, porque o custo de produção é muito elevado. Hoje, por exemplo, você estava falando dos recursos, nós temos o Plano Safra. O Plano Safra, infelizmente, nós não temos. Fala que tem, mas não temos, porque é anual. Anual você não se projeta nada. Todo agricultor, quando você faz um investimento, quando você faz um custeio, você tem aí de 6 a 8 anos para dar retorno naquilo. O nosso é anual. Aí você pega uma taxa de juros de 15%, 16%. Você não tem retorno. Aí você pega o dinheiro, ocorre uma seca, ocorre uma chuva muito intensa, você perde tudo, não tem seguro. Nos Estados Unidos, a produção agrícola, 97% das propriedades tem seguro. O nosso aqui representa 4%. Entendeu? Então, quer dizer, precisa de uma política agrícola a longo prazo. O Brasil hoje, precisa pensar o Brasil daqui 20 anos. Hoje os nossos governantes pensam no dia a dia, para fazer política e não pensando no desenvolvimento sustentável do nosso país. É uma pena isso. Isso nós vamos sofrer demais. Você vê que as outras nações estão crescendo, tem projetos, né? Os acordos bilaterais, né? Hoje, se a gente tivesse os acordos bilaterais, tudo que estaria acontecendo com esse tarifaço norte-americano tinha diluído. Você pega, por exemplo, a Argentina, Otávio, ele deve ter ali uns 170 acordos bilaterais. Impressionante. O Brasil tem 18. Falta líderes como você, Tício, em todas as áreas do agronegócio do nosso país, já que nós somos vocacionados para esse mercado e esse setor. Eu, quando visitei a Argentina muitos anos atrás, eu vi a produção de maçã lá, por exemplo, como eles valorizam o produto deles, e nós aqui no Brasil não fazemos o mesmo, né? Com o potencial que nós temos. E as coisas vão acontecendo no país, né, com a soja, com a pecuária, com a proteína, enfim, mas de uma forma que a gente não tem essa noção da possibilidade da gente fazer os acordos bilaterais, como você mencionou. Né? Você colocou muito bem. Você pega, por exemplo, hoje nós somos o segundo, algum ponto, acho que esse ano nós chegamos a ser o primeiro produtor de soja do mundo. Olha. Né? Aí você pega a Argentina acho que está em quarto lugar. Mas a diferença do segundo para o quarto é grande. Eles exportam mais óleo de soja do que nós. Então, quer dizer, nós precisamos olhar o copo cheio. O que nós precisamos fazer? Vamos fazer as agroindústrias necessárias, em vez da gente vender o café, por exemplo, do jeito que nós estamos vendendo para os Estados Unidos, ou que vende para o Canadá, ou que vende para a Itália. Eles são os maiores exportadores de café e não tem um pé de café. Então, você vê como a grandeza é grande. Cada R$1 que você vende um café nos Estados Unidos, dá para eles, pelo processo todo, R$41.
Você vê a proporcionalidade. E aqui nós poderíamos estar fazendo isso. Então, nesse processo, estão tentando tirar o mercado nosso, nós temos as condições de aprimorar, porque 66% de tudo que nós produzimos, Otávio, fica no Brasil. Nós temos 230 milhões de habitantes. Nosso mercado é muito grande. Lógico. Né? Então, nós temos um mercado que a gente tem de cuidar muito bem dele também. Né? Esse é um ponto importante. Agora, com as circunstâncias políticas que a gente está vendo, é muito triste você ver. Nós tínhamos a lei de responsabilidade fiscal, trocaram com o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal era para que você tirasse todo o déficit teu primário, né? Pelo contrário, aumentaram. Então, o arcabouço fiscal não foi para frente. Aí ocorreu a taxa de juros elevada. Hoje, nós somos a segunda taxa maior do mundo. Perdemos por pouco da Turquia. Olha, Da Turquia, que está com aquela confusão toda. Mas você pega, nós somos o segundo. Né? Não justifica a situação de produção pagar um juros dessa ordem. A inflação é elevada. Então, todas as dificuldades estão inerentes ao povo brasileiro. Então, é o que eu falo para as pessoas que nos acompanham, que a gente trabalha. Temos de fazer o nosso plano de negócio. O que você quer? Como que você deseja? E fazer extremamente econômico, de uma forma que dê condições de você pagar aquilo que você está investindo. Então, eu falo para os meus produtores lá, não tire o plano safra. Mas como que eu vou fazer? Faça um plano de negócio. Se você tiver uma dívida, escalone essa dívida para depois fazer uma outra dívida. A partir daí, em vez de você expandir, como o mercado está complexo, faça para você ter uma produtividade maior, porque em cima dessa produtividade, com o aumento dos juros, a inflação, você consegue pagar e ainda sobrar um pouco, para ter um momento oportuno, para que o país se restabeleça um país com uma economia estável, sustentável, para que a gente possa desenvolver e crescer, pelo menos aí 4, 5%, né? Tício, você valoriza muito o pequeno e médio produtor. Você enxerga que o futuro está nesses pecuaristas, nesses agricultores, né, familiares, a agricultura familiar. Você tem essa liderança colocando as mulheres junto com os homens junto com as mulheres no mesmo propósito, formando a família, que é o que nós fomos criados, né, e faz parte do nosso ideal. Como é que você vê hoje o estado de São Paulo em relação ao Brasil e o Brasil em relação ao mundo, Tício? Interessante. São Paulo, ele é um estado diferenciado do restante do Brasil, né? Mesmo tendo ocorrido muita industrialização e desenvolvimento em outras áreas, como aconteceu hoje, principalmente do agronegócio. O agronegócio é o que deu certo no Brasil. Então, você vê, por exemplo, onde as cidades pujantes do agronegócio, o IDH está lá embaixo, está extremamente perfeito, magnífico. Né? Então, você vê que ocorreu realmente uma distribuição de renda interessante, porque o agronegócio distribui a renda. Né? É muito interessante. O estado de São Paulo, hoje nós temos 67% das propriedades do estado de São Paulo são pequenas, tem até 64 hectares. Então, esse pessoal nós temos de dar todo o apoio e logística. Por isso que nós estamos fazendo 2 projetos muito interessantes. Nós estamos fazendo um projeto Integrar, que é um projeto que eu vou visitar todas as propriedades rurais, todas do estado, são 340 mil. Então, hoje nós já visitamos 55 mil. Essas propriedades, eu quero saber a força de trabalho que tem, qual é a dificuldade que ele tem, qual é o projeto que eu posso fazer para ajudá-lo, né? E como que eu posso comercializar a sua produção. Tudo com sustentabilidade. Ao você fazer isso, então você pega a vocação da propriedade rural. Ao você pegar a vocação daquela propriedade, você vai estar naquela região com a vocação de todos. Então, é a vocação do município e regional. Nesse ponto, você vai ter as condições técnicas de saber qual é o arranjo produtivo local que você pode fazer. Então, eu estou numa região de café, eu vou reunir todos eles para levar assistência técnica gerencial para eles, para que eles possam ter um aumento de produtividade, com sustentabilidade, com todo o processo adequado e comercialização. Eles vão ter uma maior renda,
vão ter uma estabilidade melhor, vão poder adquirir produtos com mais eficiência e com custo menor, os seus defensivos a mesma coisa. A partir daí, eu faço uma cooperativa. E dessa cooperativa, eu levo uma agroindústria para eles. Então, aí eles vão, sem dúvida nenhuma, agregar valor naquele produto dele, para que ele possa ter uma renda melhor, para que ele possa ter tranquilidade para fazer investimento e manter a sua família. Porque os pequenos e os médios, eles estão muito ao redor das cidades. E o fator imobiliário é muito forte, porque querem fazer loteamento, e isso acaba expulsando esses pequenos da atividade. Então, nós temos de mantê-los, dar alternativa para eles. Então, o que eu falo para vocês? Nas grandes dificuldades que surgem as grandes oportunidades. Sim. Hoje nós estamos olhando muito pelas dificuldades e não estamos conseguindo pensar na oportunidade. Então, para você ter uma ideia, Otávio, todas essas pessoas com dificuldade de comercialização, isso, nós estamos levando esse projeto com eles. Então, uma pessoa que produzia naquela mesma área, daquela forma que ele fazia, nós só mudamos a forma, sem só teoria com prática, sem colocar nenhum equipamento. Ele tem um aumento de 30% a 35% de produtividade. Então, cada um fazendo essa parte de você melhorar cada vez mais e olhar de uma forma diferente, você transforma, e o mercado que está complexo, você consegue ultrapassar aquelas dificuldades inerentes que estão ocorrendo naquele momento. E com todo esse potencial, Tício, nós temos muito a crescer ainda no Estado, no Brasil e ser uma referência como nós já somos para o mundo inteiro, né? Sem dúvida, você tocou um ponto que é importante. Hoje, todo mundo fala, o Brasil é desmatador, tira árvore, isso. Nós hoje, Otávio, 66% do território brasileiro se mantém com floresta, se mantém nativa. 66%. Olha. O restante que sobra, você pega, por exemplo, desses 66%, que é mata nativa, 31% está na mão do produtor rural, porque nós temos o código mais rígido do mundo, que é o Código Florestal. O Código Florestal, você é obrigado aqui no estado de São Paulo deixar 20% da tua área intacta. No Centro-Oeste, 35%. No Amazonas, 80%. Você não pode mexer. A mesma coisa, você está na tua casa, você tem teus cômodos, esses 5 cômodos, 4 você não pode mexer. E você é responsável por ele. Né? Então, esse aspecto é tão importante, porque esses 31%, se nós monetizarmos ele, se você colocar o preço de mercado dele, dá $1 trilhão que nós deixamos de produzir para o meio ambiente do Brasil e para o mundo. Isso, nós estamos falando de 66% de área produtiva. Eu estou tirando só 35%. Mas o mundo que fala que também tem áreas que eles preservam, isso, aquilo, assim, deserto, né? Área de gelo, né? Então você pega os Estados Unidos com o deserto deles também. Então, quer dizer, as áreas que eles preservam são aquelas que não são produtivas. As nossas são produtivas. Aquela confusão toda que ocorreu lá na França, aquilo e tal, que fizeram o tratoraço e tal. Por quê? Porque eles estavam pedindo, o governo estava pedindo, para que o produtor deixasse 10% da área dele para descanso de um ano para o outro para depois produzir. Não é que é reserva como a nossa aqui permanente. É um descanso da área para que ela possa ter condições de sequestrar mais carbono, mas ao você fazer agricultura, você sequestra a mesma coisa. Então, eles queriam dar um prazo de um ano. Virou aquela confusão toda. A nossa aqui são eternas. Você não pode mexer, você não pode derrubar. Aí fala, estão derrubando. E derrubar uma árvore da minha propriedade, Otávio, mesmo que demore 1 mês, 2 meses via satélite, a polícia ambiental, ela localiza. E aí eu levo uma multa milionária e posso ser preso. Então, é por isso que na Amazonas, para a gente finalizar aquele aspecto de invasões que ocorre lá para desmatar e que não são produtores, precisa dar as terras para as pessoas. E daí ela fica responsável. Hoje, na Amazonas, nós temos 1 milhão de produtores ali.
né? Tem uma quantidade de pessoas ali, são 20 milhões de pessoas que moram ali. Aí eu pergunto para você, é importante? Foi. Nós não temos uma Zona Franca de Manaus? Ninguém quer tocar nesse assunto. Mas o que ela produziu para o desenvolvimento sustentável da região? Me desculpa, foi muito pouco. Foi importante? Foi. Mas essas indústrias que são beneficiadas de impostos são essas que estão nos taxando nos Estados Unidos agora. Os Estados Unidos sempre taxou. Então ele tem 30 trilhões de dólares de produto interno bruto, ele deve 40 trilhões. Então ele tem de resolver o problema financeiro e monetário dele. Sim. Ele está fazendo o jogo dele, mas muito brusco, né? De te jogar 50%, 40%, 30%. É a mesma coisa você pegar aqui com essa ajuda, por exemplo, que o governo estadual, o Tarcísio, está ajudando para os exportadores, e você tem um crédito de ICM. Ele vai te devolver esse crédito para você, que é teu, e aí você, com esse dinheiro, te ajuda a fazer as exportações. Mas é mais ou menos você pegar aqui o teu bolinho de dinheiro e falar, ó, tá aqui para eu vender meu produto para você. Sabe? O mercado ele é bom porque o mercado tem que ser concorrente, não dessa forma, colocando tributação no processo como um todo. Então, essas são as circunstâncias que nós temos de passar. Nós não fizemos a nossa lição de casa, nós tínhamos de pensar um país 20 anos, 30 anos para frente, para que a gente possa acomodar a nossa sociedade. Hoje nós começamos no declínio da população, então hoje tem menos pessoas novas nascendo, então nós estamos tendo uma base de pessoas de mais idade, então vai aumentar o problema da aposentadoria. Sem Né? dúvida. Então as dificuldades inerentes do Brasil é muito grande. E isso acontece também no setor da convivência rural do nosso país, né? Porque hoje você ser um aposentado numa zona rural é diferente de ser um aposentado num centro urbano, né? Então... Aí é um ponto interessante que você comenta, porque é o seguinte, se a gente for olhar o aposentado rural, o salário que fez a aposentadoria é muito mais baixo. Né? Você pega, o urbano é um pouco mais alto, mas você pega, por exemplo, o funcionalismo público, tanto federal, estadual, quase eles, quando se aposentam, ficam com quase todo o processo salarial. Aqui você recebe 10%, 20% do que você contribuiu. O outro recebe 60%. Né? E se você pegar hoje a aposentadoria, a sociedade representa em torno de 70%. E o funcionário público, isso, aquilo, representa 30%. Mas esses 30 recebem 70, os outros 70 recebem só 30, entendeu? E aí é muito difícil o entendimento. E aí você vê esse problema todo, né? Roubarem o dinheiro dos aposentados e praticamente 60% é do rural que tiraram, né? Sim. E pessoas que dependem daquele dinheiro para comprar seu remédio, para se alimentar. E acabou o assunto, o governo bancou, mas não foi a responsabilidade, brecaram tudo e não vai descobrir quem que roubou. Então, é umas coisas que não justificam um roubo milionário desse para as pessoas carentes, que necessitam do seu dinheiro para posições fundamentais de vida deles, como alimento e remédio, e fica por isso mesmo, Otávio. Então, é umas coisas que desestimula, mas nós não podemos desestimular, porque o país é muito bom. Nós temos pessoas muito boas. E nós temos de aglutinar essas pessoas do bem para que a gente possa ter um país consolidado. Tirso, você é um exemplo de liderança no nosso país. Nós temos líderes fantásticos e o Brasil é um jeito que só ele tem. Nós temos aí uma grande vivência, né? Já passamos por várias fases do Brasil e continuamos, né? O mundo agora ele está mudando, né? Você pegar hoje a globalização, a internet, tudo que acontece. O potencial nosso, Tirso, para o futuro, como é que você vê o Brasil nos próximos 10, 15 anos, Tirso? Eu vejo um país com muita consolidação. Primeiro, nós temos de consolidar a nossa democracia, que está com dificuldade, mas nós somos democratas, é um país democrata, isso é muito importante. O segundo, que nós temos aquilo que nós falamos, as dificuldades que estão surgindo, surge oportunidade.
Então, nós temos terras raras muito grandes. Nós temos, acho que somos o segundo ou terceiro país com mais terras raras que precisam dessas novas tecnologias, precisam do nosso minério. Então, nós precisamos fazer um código, como nós fizemos o código do, do, do Código Florestal, temos de fazer um código mineral. Esse código mineral abrirá duas oportunidades grandes. Essas terras raras, que valem bilhões, e você ter as jazidas para que a gente pare de importar fertilizantes. Então, nós temos jazidas, hoje Nós praticamente... temos tradings que só tem esse foco, né, dos fertilizantes, né, e Exatamente. faturam bilhões, né? Exato. 90% em média nós importamos para produzir. Então, quer dizer, nós temos isso, nós temos de legalizar, não vamos destruir nada, nós vamos manter todo o processo, está debaixo da terra, então dá para você utilizar de forma sustentável e nós resolvermos os nossos fertilizantes. Nossos fertilizantes produzindo aqui derruba em torno de 30% o valor do custo da alimentação. Olha só. que beleza, Olha. para a sociedade cada vez mais. E é importante salientar que esse aumento que eu falei para você há 50 anos atrás, que a gente só exportava açúcar e café, importava no restante, nesse período de 50 anos que teve a evolução de nós produzirmos, ser o maior produtor da agropecuária do mundo, nós derrubamos 43% o valor da cesta básica. Olha, por produtividade. Então, você imagina a revolução que vai ser nós produzirmos, porque hoje nós compramos, para você ter uma ideia, fertilizante, de vez em quando, do Canadá. Quem tem a reserva dessas áreas são indígenas do Canadá. Nós pagamos royalties para o índio canadense para a gente importar. Por que não pagar royalties para os nossos índios? Né? Então, são pontos importantes a serem salientados. Nós temos um clima fantástico. Hoje nós utilizamos 4% da irrigação no Brasil. A irrigação vai mitigar o processo da seca. E praticamente nós utilizamos esses 4%, o restante da água potável nosso vai para o mar. Em vez da gente utilizar essa água potável para que você possa plantar, você sequestra mais gás carbono, você cria uma produção melhor e você cria uma sustentabilidade melhor. Então, vejo que vai ser um outro ponto assim extraordinário. E o terceiro é realmente a inovação e a tecnologia que o Brasil tem no sistema agropecuário. Então, hoje nós somos o país de ponta a nível de tecnologias voltadas para o agronegócio. Então, nesse ponto todo, você vê só coisas positivas. E isso mexe na cadeia produtiva inteira. O que é a cadeia produtiva? Comércio, serviço, indústria e água. Para você ter uma ideia, Otávio, eu desci em Goiás e eu fui para Água Boa. Goiás, a Água Boa dá mais ou menos 600 quilômetros. Né? Eu saí bem cedo e depois de 8 horas eu cheguei. Eu passei por mais ou menos, sem brincadeira nenhuma, por uns 600 caminhões. Ou que estavam abastecendo, ou que estavam parados, ou que estavam carregando, ou que estavam descarregando. Só naquele momento, 600 caminhões desses, se você coloca aí 2 milhões de reais cada um desses, nós estamos falando de 1 bilhão e 200 naquele momento que eu passei. Isso no meio do Brasil. Impressionante. Então é algo realmente extraordinário, a força do homem e da mulher brasileira por lutar com todas as dificuldades que tem, mas está ali fazendo o melhor possível para que nós possamos ter uma nação mais consolidada. Esse é o Brasil que eu vejo. Temos muitas dificuldades ainda para frente, a nível de corrupções, isso, aquilo, que nós temos de tirar isso da frente, ser um país mais sério nesse sentido, para que a gente possa ter uma nação e um povo maravilhoso que nós temos, a gente dar condições deles manterem a sua família, deles terem as condições efetivas de serem felizes. Porque nós viemos para esse mundo, Otávio, para ser feliz. Sim. E a nossa passagem é muito rápida. Né? Então a gente tem de fazer muito bem feito aquilo que nós estávamos falando no começo do teu programa, a gente aproveitar os momentos mesmo, porque eles passam muito rápido. Então, quando você pode contribuir, ajudar com uma pessoa, ajudar com um sistema, você tem de ajudar. Porque nós somos aperfeiçoados por Deus quando, principalmente, a gente nos doa para as pessoas
para um ambiente melhor, você transforma aquele ambiente melhor, a gente fica mais feliz, a gente fica agradecido por ter tido a oportunidade de ter ajudado aquela situação inerente no momento, né? Tirso, nesse encontro que vai acontecer em Belém, do COP30, agora em outubro desse ano, onde nós vamos ter o mundo e os olhos do mundo para o Brasil, como é que você está se preparando a sua participação nesse momento que vai ser único, num estado que tem um potencial muito grande, mas tem todas as suas deficiências, nós sabemos aí, saneamento básico, a cidade de Belém, uma série de coisas. Como é que você está vendo esse momento onde o Brasil vai estar em evidência no mundo? Muita preocupação, né? Porque era um momento mesmo do Brasil demonstrar o que ele tem feito para o meio ambiente, né? Eles vão para o Pará, mas poderia ter aberto ali para a região, né? Então, uma parte ficaria no Pará, outra no Amazonas, para tentar equalizar o processo como um todo, porque onde já se viu, um apartamento de 40 metros quadrados, você pagar uma diária de R$ 30.000. Né? Então, é uma coisa assim exorbitante. Você não tem locais para alimentação, isso, aquilo. Nós estamos ajudando a CNA, o Senar, fizemos uma parceria com a Embrapa, estamos colocando recurso lá para fazer os auditórios, para organizar tudo direitinho, para que realmente as missões ocorram. Mas a gente fica preocupado com o ambiente, porque o ambiente não está propício para receber. E vai ser a experiência que vai ficar do Brasil para Perfeito. quem participa. Sem dúvida. Então, nós conversamos muito aqui com o Naline, que é o responsável pela Secretaria Municipal. Ele é muito bom, Naline, né? Uma pessoa assim fantástica. Tem uma visão fantástica. Né? E aí nós estamos tentando trazer algumas reuniões anti-Copa para São Paulo, porque os aviões param aqui, né? Levando as comitivas para reuniões aqui para depois ir para lá. E muito engraçado, porque nós estamos tentando ver se consegue, quando chegar na Amazonas, o piloto informe a comunidade que está no avião, informando, olha, nós estamos iniciando no Amazonas, ele tentar abaixar, para eles verem o que é Amazonas, porque eles vão passar horas vendo floresta. Isso eles não têm nos países deles, porque acabaram com a floresta deles. Né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido para receber. Mas, ao mesmo tempo, a gente preocupa muito com a política que é feita com os indígenas. Né? Então, nós estamos aí com Paranhos, que você conhece, você tem aí... Estamos vendo se o Aldo vem com essa turma, tem a jornalista Paula, a Fernanda, o Jesse, eles estão organizando e a gente está dando uma cobertura para eles, para que a gente possa fazer uma missão para a Europa agora, visitar 4, 5 países com um cacique e com a deputada Silva, que é indígena, para que eles possam mostrar lá fora, e isso seria um preâmbulo para que a gente possa levar na COP, mostrar que a madeira que eles falam que veio do Brasil lá porque morreu indígena, não é verdade. E eles mesmos exporem nas universidades e nos conselhos interessantes nesse sentido que tem na Europa, dizer o seguinte, o que adianta eu receber 2 milhões de hectares? Porque hoje os indígenas têm 100 milhões de hectares. Para você ter uma proporção, nós usamos 80 milhões para produzir tudo que nós produzimos. Então, eles têm 100 milhões, mas eles não podem produzir, eles não podem virar produtor, eles não podem ter uma riqueza para se autossustentar. Então, quer dizer, eles ficam com aquela terra, pessoas invadem lá para desmatar, pessoas que invadem lá para utilizar a riqueza do solo, que nós estamos falando das terras raras, e eles não podem fazer nada, eles estão morrendo por inanição. Né? Então tem de mostrar que precisa de ter um processo diferente, como os outros, tanto nos Estados Unidos, no Canadá, os índios que ali estão, eles podem utilizar. Hard rock é dos indígenas americanos. Né? Então, quer dizer, dá condições do indígena ser empresário. Qual é o problema? Agora, tem aquelas aldeias que não querem contato com... Isso são 2 ou meia dúzia que tem. Ótimo, vamos respeitar. Agora, as outras que estão aí, a maioria vem para a cidade, aí ficam alcoólatras, ou as mulheres entram no meio de prostituição. Então, é muito ruim para nós, né?
como ser humano, de ver os nossos nativos dessa forma. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, vamos levar um exemplo desse para a COP, nesse sentido, para mostrar que os indígenas eles são muito bem tratados. O problema é que nós temos uma legislação que não deixa acontecer. Por quê? Porque quando você faz a reserva indígena, você dê a reserva indígena para os indígenas, mas a terra é da nação, né? Então, quer dizer, fica uma coisa assim, olha, estou dando aí, mas vai ter as invasões, você não pode mexer nada, tal, como se, olha, deixa o fundo da tua casa aberto, o ladrão não entrar, vamos pensar assim, né? Então, as circunstâncias são bem complexas, mas eu acredito na COP ainda, acredito que nós vamos conseguir mostrar uma mensagem positiva, uma mensagem que traz a grandeza do Brasil, e não alguns que querem dizer o seguinte, olha, a Amazônia nós não temos condições de mantê-la. Vocês não querem coparticipar desse processo no sentido, olha, vocês ficam dono? Não. Aí está mexendo com a nossa soberania. Não é por aí. Né? Agora, a contribuição, isso, aquilo, existe as áreas que deveriam receber. Porque vieram milhões de dólares para cá. Mas você vai lá olhar se aquele recurso chegou para aquela aldeia, naquela comunidade indígena, não chegou. Então precisa estruturar melhor, com mais transparência, todo esse processo para que a gente possa ajudar os nossos irmãos, queridos irmãos indígenas, que inclusive o doutor Fábio tem uma ligação com um cacique já fazem mais de 50 e poucos anos, e ele foi procurar o doutor Fábio para pedir recursos financeiros, o doutor Fábio, não, vou te arrumar semente, eu vou te arrumar adubo para você manter isso, aquilo. E ele veio falecer, ficou o filho dele, que é o cacique, e o filho dele, o doutor Fábio, também conheceu, e teve 2 filhos. E aí eles vieram aqui procurar o doutor Fábio para colocar o nome do doutor Fábio. E aí eu tenho um irmão, então, agora chamado Fábio Salles Meirelles, e o nome da tribo. E nasceu uma menina, eles não sabiam como fazer Fábio, puseram Fabiana, né? E o mesmo nome. Né? Então, nós somos irmãos de todos, né? O que precisa é a gente ter seriedade para que a gente possa ajudar sistematicamente as pessoas, para que elas possam ter oportunidade de vida, ser empreendedoras, fazer o que elas gostam, ser felizes e ter uma sociedade melhor para todos nós, né? Esse é o nosso líder Tirso Meirelles, que eu me orgulho muito de tê-lo conhecido, de ser seu amigo, né? E a gente poder transmitir toda essa energia, Tirso, e esse conhecimento que você tem, porque o Tirso ele tem uma agenda, que eu não sei como a agenda dele, ele consegue fazer tudo que ele faz e eu acompanho. E eu sei que a sua agenda é muito corrida, né? E você faz com tanto dedicação, né? Você é um exemplo quando a gente vê a atuação de pessoas, né? E você pensa no país, você pensa no mundo, você pensa nas pessoas. Então, todos os seus feitos são sempre em função de beneficiar o ser humano e as pessoas que você tem. É verdade, Otávio. Seja à frente do Sebrae, seja à frente da FAESP, Senar e da sua atuação, como eu acompanho já há alguns anos. Né? Você sabe que eu aprendi uma coisa com o Dr. Fábio, foi muito bacana. E ele já vinha ensinando isso, mas você acaba perdendo um pouco a visão de algumas coisas. Eu gosto de ler, né? E eu peguei um livro de 1978. Não é muito tempo, né? 78, 80, tá aí, né? E lá ele escreveu, num livro dele, ele escreveu o seguinte: a grande riqueza de uma nação não é a quantidade de computadores, não é a quantidade de carros, não é a quantidade de indústria, não é a quantidade de poluição, de chaminés, essa coisa toda. A grande riqueza de uma sociedade é uma planta muito bem cuidada, germinada, para que ela possa produzir e você ter uma criança bem alimentada com aquela planta que foi plantada. Olha. Então é muito bacana, demonstrando o quê? Que essa base da agricultura, do agronegócio que tem a sua cadeia produtiva, ela é a grande riqueza humana. Sem alimento, nós não somos nada. Por isso que nós falamos, plante, cultive e colha paz. Porque a paz, por que hoje nós temos uma pressão mundial de $1 bilhão por dia contra a agricultura brasileira, que são os subsídios. Por quê? Porque eles dão para os seus produtores lá fora
produzirem, para eles não esquecerem como faz uma produção. Mesmo que eles não tenham capacidade ou produtividade, então custou, por exemplo, R$ 500 aquela plantação. Mas o custo do mercado está 200. Eles quebram. O governo vai lá e banca os 300 para eles manterem na sua atividade. Por quê? Porque se tiver uma guerra, se você fechar os portos, não entra a alimentação, o povo entra em guerra, entre ele mesmo. Então, é uma segurança nacional. Mas é 1 bilhão contra a agricultura. Por isso que o Brasil cresceu muito nas suas diversidades de produção para arrumar um caminho. Né? Teve de arrumar um caminho. Então, são fatores interessantes da história que mostram que o alimento traz a paz, né? Sem dúvida. É isso mesmo. E você traz o conhecimento e traz a experiência. Você é uma pessoa fantástica, Tirso. Eu fico muito feliz de recebê-lo aqui hoje no nosso podcast ON na TV. Tirso Meirelles, presidente da FAESP Senar, aqui conosco para falar um pouquinho desse momento que o Brasil, nós estamos vivendo, né, e do que o potencial o Brasil tem para trazer a paz, a qualidade de vida e tudo aquilo que nós temos no espírito brasileiro, né? Verdade. Tirso, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço, viu? sou teu fã, sou teu admirador, acompanho você já há muito tempo. E você é uma pessoa que tem realmente, cada dia que passa, você tem aumentado o processo tão dinâmico do seu jornalismo, das entrevistas que você faz. Isso é muito importante, porque nós precisamos de pessoas que tenham esse caráter, que tenham essa visão, para levar com a certeza as colocações para a sociedade do que está acontecendo. Então, é um orgulho para nós, da Federação da Agricultura, do Senar, do Sebrae, tê-lo como amigo e tê-lo como um grande jornalista. Nós que agradecemos você por essa oportunidade que você nos deu. Muito obrigado. Hoje nós conversamos com o Tirso Meirelles, presidente da FAESP Senar, aqui no nosso podcast ON na TV. Obrigado pela sua audiência.